3 de outubro, aniversário de Kardec. E a escolha desse tema é para que, mais uma vez, na oportunidade do mês de aniversário de Kardec, nós possamos trazer o nosso pensamento a essa figura tão importante dentro do movimento espírita. Figura tão importante que, por vezes, vamos percebendo que o próprio movimentar espírita vai deixando-o de lado, tirando a sua importância, não compreendendo, não propagando, não espalhando quem foi esse benfeitor que esteve junto de nós e nos trouxe essa doutrina tão bendita, tão consoladora, tão confortadora aos nossos corações. Doutrina essa que nos amplia a visão e que nos faz compreender a vida muito mais do que propriamente a vida que nós estamos acostumados a ver pelos nossos olhos. Então, é sempre uma alegria muito grande poder falar do Evangelho, falar de doutrina, mais ainda poder falar de Kardec. Agradeço imensamente pelo convite, pelo tema proposto nessa data tão importante, nesse mês tão importante de referência da doutrina espírita. Porque nós vamos, no dia a dia, no automático, nos dedicando ao estudo das obras, nos dedicando ao entendimento maior da doutrina, e vamos deixando para trás todo o histórico, todo aquele que criou as bases fundamentadas para que nós chegássemos até o dia de hoje. Ignoramos todos os desafios, todas as lutas, esquecemos, inclusive, como foram os bastidores da estruturação dessa doutrina aos dias atuais. É importante nós não esquecermos. Não é colocar Kardec como sendo uma imagem, um busto a ser reverenciado como nós estamos acostumados, mas, de fato, como sendo a referência diante do nosso posicionamento diante da própria doutrina, a utilizar os seus métodos, a compreender qual foi o método utilizado, por que é que ele nos trouxe essa doutrina e por que é que hoje nós estamos aqui falando dela. É preciso, sim, a toda oportunidade, a todo instante, nos remeter a esse grande homem, esse grande missionário, que preparou toda a estrada, todo o terreno, para que a terceira revelação pudesse chegar, para que as obras do Cristo pudessem agora ser compreendidas de uma forma mais profunda, mais verdadeira, não somente através dos olhos, mas também através do coração. Esse é o missionário que nós estamos a falar hoje, missionário esse que nos apresenta a terceira revelação de uma forma profunda, capaz de ser sentida, coisa que antes estávamos limitados apenas por alguns sentidos, mas agora ampliando ainda mais a capacidade de nos aproximar de Jesus, de nos aproximar de Deus, de compreender que nós não estamos sozinhos ou solitários diante da vida. É justamente esse o espírito, nessa dimensão, que nos trouxe a doutrina espírita. Por isso, doutrina consoladora, que nos consola em todos os seus aspectos, em todos os seus pontos. Mas nem sempre foi tão fácil. Kardec, muito diferente do que nós imaginamos, muitos de nós, por vezes ali, quando vamos falar de Kardec, no centro espírita, nas salas ali, que nós estamos a trocar a experiência, as pessoas acham que Kardec foi um escolhido. E Kardec, então, era um profeta ou alguma coisa nesse sentido, porque nós ainda temos dificuldades de compreender a doutrina espírita na essência. E Kardec foi uma pessoa normal, um espírito normal muito à frente do seu tempo. Com toda certeza já estava definido que ele traria a doutrina, mas a vida não foi fácil. Ele não foi poupado das dificuldades e nem da vida material para se dedicar somente a isso. É assim que nós vamos classificando os grandes missionários, que compreende a necessidade de atacar em todas as frentes da vida, se é que esse termo se faz necessário, atacar, mas estar em todos os campos da vida, estagiando ora na vida profissional, na vida familiar, ora
compreendendo qual é o nosso objetivo como encarnado que somos. Se Kardec teve condições, nós também temos condições de conhecer quais são os nossos objetivos. Mas vamos entrar um pouquinho em Kardec, olhando o menino Kardec, antes ainda de ser Kardec, né? Ser Rivaio, um menino que desde cedo se desponta, então, justamente pela sua inteligência. Era um menino inteligente, muito mais do que todos aqueles ao seu tempo. Tanto que, aos 8 anos de idade, ele é enviado justamente a estudar ali na França, para a Suíça, aonde ele iria conhecer o Instituto Pestalozzi, que nós tanto conhecemos Kardec como discípulo de Pestalozzi, né? Então, nascido em Lyon, ele é enviado para a Suíça para que ele pudesse começar os seus estudos com 8 anos de idade. Mas curioso que, quando observado ele no meio dos amigos, no meio daqueles que estavam a estudar, aos 14 anos de idade, ele já era uma referência e, inclusive, ajudava, auxiliava no estudo, no ensino daqueles que estavam ali com ele. Uma idade avançada, uma idade reduzida para uma atividade avançada. Kardec também foi católico, vem de berço católico, o que não seria então algo que nós olhamos hoje e pensamos, é de berço espírita? A lembrar que a doutrina espírita nem existia. Então Kardec também vem do berço católico e se forma ali como professor, diferente de toda a família que tinha seu lastro na advocacia. Com 18 anos, então, ele já se formava. Kardec já estava formado com 18 anos ali, em letras, em ciências, já tendo um grande destaque no conhecimento. Aprendera lá o método de Pestalozzi, a não ir da teoria para a prática, mas a trazer tudo pela prática para a teoria. Aprendeu a vivenciar, a sentir, a tocar, para depois, então, colocar no papel. A respeitar a intuição, muito primeiro do que a própria teoria, e só trazer para a memória aquilo que fazia sentido. Desde cedo parecia ter sido preparado para poder entrar em contato com o mundo espiritual. E é isso que a doutrina nos pede até hoje. Mas Kardec, então, quando criança, ainda se formando, nós percebemos que ele traz todo um conhecimento que talvez viesse de outras vidas, com toda certeza, mas que se fora necessário o esforço e a dedicação para que ele pudesse se formar, para que ele pudesse começar a trabalhar, formado ali na ciência, mas também com grande interesse em assuntos da própria filosofia. Uma formação um pouco diferente. Mas, de novo, a espiritualidade, mesmo sabendo de toda a sua missão, não o poupou de todos os desafios que ele viria a enfrentar. Então, ele se forma, faz ainda uma pós-graduação, um doutorado em medicina, se já não bastasse formar em letras, em ciência, com 18 anos de idade, ele vai fazer um doutorado em medicina. Falava também diversas línguas, entre o alemão, o italiano, o espanhol, e também trazia um pouquinho de conhecimento da língua holandesa, tão necessária para os trabalhos que ele fazia quando ele não estava lecionando, porque ele também fazia tradução de obras. Então Kardec se forma e ele vai se colocar a trabalhar como professor. A olhar que nesse ponto nós vamos dividir a nossa apresentação em duas partes. Primeiro, Kardec como professor, antes ainda de chamar Kardec, a pensar o consagrado professor, porque ele já tinha sua importância na área pedagógica, e depois como codificador da doutrina espírita. É interessante quando nós olhamos para a figura de Kardec a pensar que, antes dele saber qual seria a sua missão, ele vivia uma vida normal, mas compreendendo o objetivo pelo qual havia encarnado, se dedicando a fazer o melhor que ele podia, tanto como pessoa, tanto na área profissional. A pensar que o próprio professor Rivaio, antes do codinome Kardec,
já era muito conhecido pelas suas obras, tanto que aos 20 anos ele publica o seu primeiro livro, voltado à área pedagógica. E aquele retrato que nós estamos acostumados a olhar de Kardec, naquela figura com os olhos, né, com o rosto fechado e bravo, essa figura não é a figura que nós conhecemos através dos livros, na biografia, quando entre quatro paredes. O professor Rivaio, e isso nós conseguimos perceber o detalhe quando nós assistimos o filme de Kardec, nós vamos percebendo que nas entrelinhas da vida, Kardec era um espírito bem-humorado. Inclusive no relacionamento com a própria companheira, como ele chamava, amiga e doce Gabi, não é? Então nós percebemos que Kardec é uma pessoa assim como nós, que traz talvez a capacidade um pouco maior intelectual, um pouco mais de vivência, mas não é alguém tão isolado que deve ser colocado através da idolatria. Deve ser alguém que deve trazer inspiração para nós, respeito, compreensão, mas longe de trazermos uma idolatria, como temos encontrado muitas vezes, mas também uma figura que não pode ser deixada de lado, pela importância que tem tanto na pedagogia quanto na doutrina espírita, na compreensão do mundo ao novo olhar. Porque Kardec ele vai ter importâncias significativas diante do estudo, até nos dias de hoje, na apresentação das suas obras diante do magistério, diante das salas de aula. Percebemos um Kardec preocupado com as crianças, preocupado com os métodos de ensino, e que a todo instante se colocava a ser útil. Tanto que, como nós falamos, entre as aulas, entre o trabalho, ele se colocava a fazer as traduções ali de livros da língua inglesa, da língua alemã, da língua espanhola, né? O espanhol. Percebemos, então, um espírito bem dedicado à boa causa, bem preocupado com o progresso do mundo, a olhar que as bases do progresso se faz pela educação. Imaginemos nós, um jovem de 20 anos, publicando o seu primeiro livro, e não era um livro qualquer, era um livro voltado justamente à pedagogia. A maneira como ensinar, a maneira como propagar o aprendizado, não da maneira que estamos acostumados ainda hoje, a buscarmos a teoria incessantemente. Kardec não. Com toda a sua base no Instituto de Pestalozzi, ele vai compreender que o ensino necessário é o ensino intuitivo. Já levando, então, a olharmos pelo mundo não mais pela visão de alguém que tem colocado as letras no papel, mas alguém que tem colocado o coração no relacionamento de um para com o outro. Onde o próprio Pestalozzi ensina que o professor deve se conectar com o aluno pelo coração. Coração esse depois que vamos compreendendo, então, como esse aluno que vira professor e depois missionário, nos conecta pelo coração, pelo sentimento, a olharmos nas entrelinhas, nas partes mais sensíveis, que por vezes nós não estamos acostumados a olhar. Por isso, quando olhamos doutrina espírita e não nos consolamos, é porque nós não estamos nos conectando com o coração. Porque o método que Kardec nos traz de aprendizado é coração a coração. É sentirmos, não imaginarmos apenas. Não é lermos e trazermos da escrita para fora, mas é vivenciarmos para dentro da escrita. É importante nós trazermos esse olhar antes, para que nós, ao adentrar na maneira como o Kardec codifica então a doutrina, abandonando o verbalismo e nos colocando pela experiência, se faz muito importante, porque senão seria uma teoria a mais, religiosa, e nós sabemos que a doutrina é muito mais do que isso. Nós sabemos que Kardec teve esse cuidado de não tomar as decisões apenas pelo olhar. Kardec, que era cético, ao usar esse método dentro da pedagogia, também o levou para dentro da doutrina.
Mas se nós pensamos, então, em Kardec ainda como professor, ali nas suas funções administrativas e educativas, nós também vamos percebendo que a sua companheira, Amélie, também ajudava muito. Também era uma companheira ativa, mesmo antes do trabalho na doutrina. Percebemos pela doutrina que Amélie, por vezes, o encorajava a seguir, ele que por vezes pensava em desistir, mas Amélie estava lá, lhe fazendo lembrar do tempo da escola, das salas de aula, da paciência, da abnegação, da necessidade de observar tudo, para depois, de fato, conseguir colocar a explicar aos outros. Porque não era algo decorado, não era algo já conhecido, era algo desconhecido. Por isso, nós vamos encontrando em Kardec, a todo instante, essa força de vontade de seguir, acompanhado de sua esposa. Trabalho esse que ficou até os 50 anos. 50 anos, desde o nascimento até 50 anos, dedicados justamente à pedagogia, à tradução dos livros, trazendo grandes produções na área pedagógica, grandes produções, grandes influências na maneira do ensino lá da França, daquela época. Ou seja, uma pessoa importante, uma pessoa expressiva, não é como os professores de hoje. Naquela época, ele era uma referência, inclusive para os outros professores. E ter essa ajuda e esse apoio da sua esposa, da Amélie, se faz muito importante para que ele pudesse seguir. Mas é interessante nós pararmos para pensar que durante 50 anos da sua vida, ele imaginou que tudo seria normal, que tudo seguiria o fluxo que ele imaginava, que ele havia se programado. E assim somos nós também, não é? Vamos vivendo a vida, muitas vezes despreocupados com as questões espirituais, mas a diferença é que nós encontramos em Kardec um espírito dedicado, querendo ajudar, querendo prestar um bom serviço, querendo contribuir com todos aqueles que estavam à sua volta. Tanto que, junto com a Amélie, ele já tinha aberto, inclusive, um instituto para poder, de forma gratuita, oferecer aulas, oferecer cursos da pedagogia moderna que ele já estava acostumado. De astronomia, de ciências, de astrologia, todos de forma gratuita. E a Amélie sempre ao seu lado, ajudando e apoiando. Quando, então, Kardec se coloca a trazer a codificação, lá encontra-se também a sua companheira, ajudando-o a todo instante, o dando bom ânimo de continuar. Mas lá pelo século XIX, toda a França começa, então, a ser invadida pelo fenômeno das mesas girantes, mesas que tomam fenômenos que tomam toda a Europa, mesas, então, que começam a girar, a bater as pernas, um grande evento que chamava, então, a atenção de toda a Europa pelo século XIX. Mas Kardec olha para aquilo e acha aquilo muito fútil, acha que ali teria alguma armação e não dá atenção devida para isso, e ignora. Kardec, que já havia estudado magnetismo muito tempo atrás, dedicado a essas coisas, olha para tudo aquilo e acha que, de fato, existe alguma armação, e, de fato, ali há algo apenas para atração daqueles que se colocavam a ver aquela dança das cadeiras, as famosas mesas girantes. Fato é que esse fenômeno cada vez mais se colocava a expandir por toda a Europa. Mas não só pela Europa, em todo o mundo nós encontramos relatos, então, das mesas girantes, um pouco mais definido e concentrado ali na Europa, no século XIX. É então que em 1852, pelo seu amigo, que também estudava magnetismo, Fortier, vai falar para Kardec sobre as mesas girantes. É quando Kardec coloca, então, a olhar um pouquinho mais para esse fenômeno, que antes passava despercebido, mas que agora foi trazido até Kardec para que ele pudesse analisar. O seu amigo vai dizer que a mesa, então, começara a responder perguntas, que era como se a mesa tivesse um cérebro
e ela pudesse dar as respostas exatas. Porque as pessoas perguntavam as coisas e a mesa respondia. Batia o pé uma vez, letra A, duas vezes, letra B. Imaginemos nós. É sempre importante voltarmos no tempo e imaginar como eram as reuniões mediúnicas. Como aconteciam os fenômenos mediúnicos das mesas girantes para formar uma frase, por vezes demorava meia hora. Uma hora, já pensou letra por letra? Kardec olhava para aquilo e falava, isso não é possível. Eis que então seu amigo vem e fala, olha, as mesas estão falando. Está formando frase. Eu tenho olhado e não tenho percebido nada. Kardec, então, de forma cética, ele vai olhar para aquilo e vai dizer, olha, enquanto eu não entender o que está acontecendo, isso para mim é só história. Esse negócio de mesa falar, mesa pensar, de mesa sentir, isso não existe. Isso é apenas fábula. Isso aí é história que estão contando e eu não vou perder tempo com isso. Eis que ele começa, então, a se dedicar um pouquinho mais. Eis que ele é convidado, então, em 1855, a participar de uma reunião lá na casa de Play Maison. E é aí que tudo começa. Quando ele começa a frequentar as reuniões mediúnicas, ainda na escrita com o cesto, antes da psicografia, hoje catamos um lápis, a caneta, e nós vamos psicografar. Esse é o processo mediúnico, é o desenvolvimento mediúnico. Mas no passado, colocava-se as mãos sobre um cesto, onde a caneta estava amarrada, o lápis amarrado, e o cesto, então, ia se movimentando. Quando Kardec viu aquilo, presenciou lá na casa de Play Maison, não existiu dúvida que alguma coisa tinha ali por trás. E começou, então, a pesquisar o efeito. Começou a pesquisar o que ali existia. Quando começou a formatar, então, os pensamentos, começou a se movimentar, Kardec percebeu que ali não era um ensaio, que ali não existia uma história, que existia, de fato, ali um raciocínio acontecendo. Que existia uma força exterior a influenciar todo aquele meio. Que pelo simples fato da reunião estar acontecendo, só aí já provava alguma coisa. Kardec, então, começa a olhar de forma mais atenta a isso. Percebemos, então, que até os 50 anos se dedicou à pedagogia. E depois, quando completou os 50 anos, então, algo novo surge para que ele pudesse começar a ganhar nova atenção. A dizer que, a partir dali, o seu esforço deveria ser por compreender esses fenômenos. E não mais a se dedicar à pedagogia, que já tinha feito toda a sua contribuição. A olhar por aquilo que acontecia e descobrir a causa de tudo aquilo. De não mais como as mesas girarem como sendo um grande efeito, uma grande festa, mas como sendo um fenômeno a nos levar a compreender outras coisas que está ignorada até então. E nessas reuniões, então, na casa de Play Maison, foi quando ele encontrou com a família Boudin. E a família Boudin falou a ele, então, que faziam reuniões semanais lá na casa da família, porque antigamente não tinha centro espírita, né? Então, as reuniões nem eram espíritas, porque ainda não tinha essa denominação. As reuniões com o invisível aconteciam semanalmente na família Boudin. Família Boudin, lá das duas jovens que ajudaram Kardec no recebimento das mensagens, na codificação do Livro dos Espíritos. A família Boudin, então, convida Kardec para que Kardec comece a fazer parte dessas reuniões semanais, nessas sessões que aconteciam na casa dele. E Kardec assim aceita. Kardec precisa começar a entender o que é aquilo que se desenha à sua frente. Da onde vêm aquelas mensagens? E o que é que o chama a isso? Não é? Por que é que, de fato, ele tem sido direcionado para essa verdade e como ele pode compreender com tudo isso? E já justamente nessas reuniões, então, lá da família Boudin, que começa a se reestruturar as mensagens do além-túmulo, né, dos espíritos a se comunicar com as médiuns ali da mesa e trazendo as orientações que se tornariam depois o Livro dos Espíritos.
Mas o fato é que essas sessões duraram 2 anos, né? De 1885, 55 a 1857, mais ou menos. Uma fase em que Caroline e Julie, as filhas do casal Boudin, com 18 e 15 anos, recebiam as mensagens. Mensagens aquelas muito acima da capacidade intelectual das jovens de 15 e 18 anos, pouco vivida, com pouca experiência. Kardec, então, começa a olhar mais profundamente para isso, porque sabia, então, que não eram as crianças e as meninas ali, né, que estavam a colocar as informações no papel. Se referia a algo muito maior, algo que romperia, de fato, com o que o mundo estava acostumado. Transformaria completamente a própria religião, que antes se limitava justamente à morte do corpo, mas que agora parecia que algo do além estava a querer comunicar. Assim como Kardec se coloca, então, ao método de Pestalozzi, dedicado a toda a pedagogia, dedicado a todo o tempo que lecionar no magistério, até os últimos dias, enquanto se dedicou ao ensino, ele trazia o bom método a partir das coisas. Lembramos disso? Então, ele ia para o campo de experimento, ele observava tudo aquilo que ele estava vendo, e a partir daqui ele iria comparar as informações para ver se era verdade ou se não era. Mas o simples fato de ter uma mensagem vindo do além já mostrava a Kardec que ali existia alguma coisa séria. Já provava a existência dos espíritos. E muito mais do que isso, o convidava a olhar para um mundo que antes era um mundo invisível. Imaginemos nós antes de pensarmos no mundo espiritual. Quando o mundo espiritual se descortina, nós vamos percebendo, então, que há muito mais do que descobrir, que há muito mais do que temos que conhecer, que há muito mais que nós ainda não trazemos ciência, há muito mais que nós ainda não conseguimos compreender. Deus que antes era distante, então agora ficou mais distante ainda. Até nós nos dedicarmos à compreensão de toda a lei de Deus, e aí nós nos aproximamos dela. Mas nessa fase, para Kardec, quando ele olha tudo isso, esse mundo invisível aos seus olhos, ele compreende a necessidade de estruturar, então, aqueles conhecimentos para apresentar, para mostrar à humanidade o que ele havia descoberto. Kardec, que já estava inserido, inclusive, em diversos grupos da ciência, como referência na própria ciência, imaginar que talvez tivesse o apoio desses grandes cientistas, né? Dessas grandes pessoas voltadas à ciência. Mas ele vai percebendo que não. É então que ele se coloca e se dedica a entender esse outro mundo, os seus costumes, os seus jeitos, quem o habita, como é a relação, qual é o sentimento, o que eles falam. E aí as mensagens vão surgindo por todos os lados do mundo. E Kardec vai sendo esse centralizador das informações, a perguntar uma coisa para o espírito aqui e receber depois via correio, meses e meses depois, uma mensagem confrontando e dizendo a mesma coisa. Porque não é fácil igual no dia de hoje. Hoje nós mandamos uma mensagem para alguém fora do país, ela recebe em 1, 2, 3 segundos. Hoje nós fazemos uma videoconferência e nós nos colocamos a conversar em tempo real. Na época de Kardec, era cartas. Mandava uma carta, demorava, tinha os navios, tudo isso ia atrapalhando, então era coisas que demoravam meses. O trabalho de Kardec para estruturar e codificar todas essas mensagens foram grandiosas. Se ele não tivesse todo o aprendizado do passado, talvez ele teria sucumbido. Se ele não tivesse o apoio da esposa, talvez ele não tivesse conseguido realizar. Mas o fato é que ele se colocou, debruçou, colocou a sua vida a lançar olhar sobre esse mundo antes não visto. Esse mundo invisível ou esquecido por nós há muito tempo,
Mundo esse que o Cristo já falava. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Ignorados pela falta de conhecimento, ou limitados pela informação que nós tínhamos, mas que agora, com as mesas girantes, as portas do céu se abriam, então, para nós, mais uma vez, nos conectarmos com o plano espiritual. Kardec é essa pessoa. Por isso, Jesus a porta, mas Kardec a chave. A abrir essa porta, a compreendermos, a decifrar o que o Cristo tinha a nos trazer. A decifrar as mensagens que o Cristo trouxe para nós, que até hoje temos dificuldades de compreender. Kardec, essa pessoa que até os 50 anos desconhecia a sua missão, é o responsável para que nós chegássemos até o dia de hoje. Mas Kardec também, em 1856, né, ele, em uma das reuniões, isso nós vamos encontrar lá no livro Obras Póstumas, Kardec vai colocar, como nós sabemos, todo o trabalho de Kardec, São Luís vai orientando ele ali através do Livro dos Espíritos, e volta e meia, o Espírito da Verdade vem, apresentado como a verdade, vem e traz algumas informações para Kardec. Destina alguns breves minutos a auxiliá-lo diretamente na construção da obra, não é? Mas certa feita, então, Kardec, já entendendo a sua missão, porque os espíritos vinham alertando sobre a sua missão, sobre o seu papel, de fato abrir a porta do céu e escancarar o mundo espiritual, Kardec, preocupado, cético, né, se coloca a perguntar ali ao Espírito da Verdade, em uma das reuniões, e ele vai perguntar, muito antes da própria publicação do Livro dos Espíritos, 1856. Olha, né, para a verdade, olha, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a minha missão, sobre o que o pessoal, né, os espíritos, estão dizendo sobre a minha pessoa, sobre o que eu tenho que fazer. É verdade mesmo? Imaginemos nós no lugar dele, todos os espíritos falando o que nós temos que fazer, o que nós iremos receber, tendo conhecimento vasto do mundo espiritual. Ele vai dizer, olha, eu entendo, inclusive, que eu devo contribuir para espalhar a verdade, para falar o que está acontecendo. E isso eu farei com muito bom grado. Serei um bom trabalhador. Mas de trabalhador para missionário, há uma diferença muito grande. Pelo que eu tenho analisado, eu não tenho esse merecimento. Por que é que eu tenho que ter essa preferência? Por que é que vocês escolheram a mim? Pensemos o desafio da época, meus amigos. Pensemos. Todas essas informações que hoje ainda nós lemos e nos maravilhamos, imaginemos lá atrás. Quantas informações chegando, pilhas e pilhas e pilhas de cartas a serem analisadas, reuniões mediúnicas, espíritos comunicando, Kardec indo a campo, experimentando, sentindo, experienciando. Não era um trabalho fácil. Aí Kardec coloca a questionar. Se nós nos questionamos nos pequenos trabalhos, por que nós imaginemos numa dimensão dessa? A lembrar o tamanho e a importância da doutrina espírita, que por vezes nós olhamos e deixamos passar despercebido. A viver no automatismo da vida, dedicados apenas às futilidades, sem olhar atentamente para a responsabilidade que Kardec nos chama diante desse conhecimento que nos escancara o mundo espiritual, a lembrarmos dos nossos objetivos, dos nossos deveres, dos nossos compromissos. E aí o Espírito da Verdade vai dizer para Kardec, olha, eu confirmo tudo isso aí que foi feito, tudo isso aí que falaram, está tudo confirmado. Mas olha, cuidado, hein? Não vai falar para ninguém, porque se falares para alguém, pode ser que aí você comece a receber influência e pode ser aí o motivo da sua queda. Então, não fala nada para ninguém, não. Mantém calmo, faça as coisas ali em silêncio, para que você não fracasse. Mas se fracassar também, não tem problema, meu amigo. Outros já estão preparados para seguir com o trabalho se você fracassar.
Então, por vezes, nós imaginamos que Kardec seria o único, ou nós imaginamos ali que Kardec já tivera sido preparado há muito tempo. E Kardec foi preparado, mas ainda tinha a possibilidade do erro, porque vai dizer, cumpre o que você tem que cumprir, e você vai saber se está certo ou não quando observar os frutos. Olha que bom, né? E os frutos só serão percebidos quando os homens compreender o seu trabalho. Olha que mensagem boa para Kardec, né? Igreja Católica, catolicismo, da maneira como nós conhecemos, ele tendo que trazer agora informações contrárias à própria igreja, e o Espírito da Verdade vai dizer para ele, olha, é tudo isso daí mesmo, mas não fala para ninguém, não. Tenha calma. E ainda o Espírito da Verdade vai dizer para ele, olha, você ainda não fez nada, não. Se você já está preocupado em obras realizadas ou não, você ainda não realizou nada. É nesse cenário que Kardec começa, então, a olhar para todas aquelas informações e pensar, eu preciso começar a estruturar. E aí nós vamos percebendo, então, que Kardec entende a mensagem, entende a dificuldade do trabalho e vai pedir para o Espírito que o Espírito possa dar assistência a ele, tanto o Espírito como os bons amigos também. E o Espírito da Verdade vai dizer que sim, que com certeza vai ajudar, que a assistência virá. E aí, na Obras Póstumas, nós vamos lendo o seguinte, o Espírito da Verdade vai dizer para Kardec o seguinte, a nossa assistência não lhe faltará, mas será inútil se de teu lado não fizer o que for necessário. Por que adianta os bons espíritos fazerem a assistência se Kardec tivesse deixado de lado? Quer dizer que Kardec, ele fez o que tinha que fazer, ele cumpriu com o seu propósito. Tanto que agora ele coloca, tens o livre-arbítrio. Então Kardec tinha livre-arbítrio, podes usar com o bem entender. Então, Kardec era essa pessoa que analisava pela razão. O compromisso que ele tinha na mão e todo o esforço que fizera para entregar a obra pronta, acabada. Não venhamos com esse papo de que a obra está inacabada. Não, a obra foi acabada. Entregue para nós, né? E continua. Não esqueças que podes triunfar como podes falir. E se falir, nós teremos outras pessoas para colocar no seu lugar. Previno-te. Olha aqui o que a verdade trouxe para Kardec. É nesse cenário que Kardec segue, sabendo de todos os desafios, de todas as lutas que ele passaria. Previno-te de que tua missão é rude, portanto, se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Imaginemos nós com essa missão nas mãos, abalar o mundo inteiro, transformar o mundo por completo, porque é isso que a doutrina espírita vem propor. Se nós vivermos na essência, se nós compreendermos exatamente o que a doutrina espírita nos chama, é transformarmos de fato o mundo todo. Não suponhas que te basta publicar 1, 2 ou 10 livros. Então não bastaria para Kardec estar sentado em uma mesa e publicar alguns livros. Não é isso que bastaria para a estruturação da doutrina. Não daria certo. Nós estaríamos subestimando justamente a grandiosidade da doutrina. Faz-se necessário agradar a Deus, de forma humilde e desinteressada. E nós vamos percebendo que Kardec, então, vai se aniquilando pouco a pouco, se entregando a essa nova realidade, mesmo diante das lutas diárias, que não foram poucas. E ele continua. Para lutar contra os homens, necessita de coragem, perseverança e firmeza inabalável. E é o que foi preciso, porque houve grandes lutas para que, de fato, a doutrina chegasse até aqui. E coloca, olha, mas todas essas condições que tenho te apresentado depende só de ti. Esquece aqui, nós estamos te auxiliando, nós estamos te orientando, mas tudo vai depender de você.
Não é? Então, aí Kardec compreende a sua grande missão e se dedica com muita coragem, com muita firmeza. E é justamente nessas reuniões em que ele está dedicado que ele se reencontra com um amigo familiar de outra vida, ainda de quando ele vivia como druida, e relembra-o do seu codinome como Allan Kardec. E ele então deixa de ser o professor Rivaio e passa a trazer esse codinome que nós conhecemos. Coragem também, porque muitos pensam que ele se esconde por trás desse nome, mas não. Ele já estava trazendo ali a imortalidade do espírito, a abrir mão de todo o seu nome diante da pedagogia, diante do mundo, para fazer, a partir dali, uma nova história que iria abalar o mundo. Mas pensando naquilo que ele ainda não havia feito nada, ele começa, então, a fazer as obras. Tanto que, em 1857, nós vamos ter a publicação de O Livro dos Espíritos. Livro esse que, um ano depois, é confiscado pelo bispo de Barcelona, empilhado em praça pública e queimado. O que nós conhecemos, então, como sendo o Auto de Fé de Barcelona, onde nós imaginávamos, então, que todos aqueles livros queimados seria o fim, mas que não. Que aquele ato que ali acontecia servira para divulgar e propagar ainda mais a doutrina espírita, para que pudesse chegar na boca, no ouvido daqueles que nunca ouviram falar, a começar pelas mesas girantes e depois pela fogueira de livros a ser queimada. Que mais à frente, então, no ano seguinte, 1858, Kardec vem e lança o primeiro jornal, a primeira revista espírita de estudos psicológicos, justamente para que ele pudesse fazer esse intercâmbio entre todos os campos do mundo, onde ele foi criando ali a sua rede para que as informações pudessem ser trocadas entre os assinantes. Compreendera também, nesse mesmo ano, a necessidade de abrir a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Era preciso ter ali uma sociedade que pudesse, de forma séria, trazer a estruturação da doutrina espírita. E não paramos por aí. Com toda essa propagação da doutrina do espiritismo, havia muitas dúvidas sobre o que é o espiritismo. Então, em 1859, Kardec vem e lança o livro O que é o Espiritismo, a explicar como o espiritismo surgiu, o que era o espiritismo. Mas as pessoas também traziam dúvidas de como era possível esse intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual. Então, em 1861, Kardec lança o Manual das Comunicações Mediúnicas, que nós conhecemos como o Livro dos Médiuns. Mas em 1864, a Igreja Católica classifica, então, o Livro dos Espíritos como sendo um livro que deveria ser proibido a todos os fiéis, a todos os cristãos, inserido, como nós conhecemos, no Índex de Roma. Livros, a lista dos livros proibidos, que não deveriam ser lidos por ninguém. Parece-me que os espíritos benfeitores já estavam, então, imaginando que isso fosse acontecer. Porque no mesmo ano em que o Livro dos Espíritos é proibido de circular pelos fiéis, é que Allan Kardec também nos oferece e lança o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma nova visão diante do Evangelho do Cristo, agora com as informações da doutrina espírita, a considerar o mundo espiritual. E não parava por aí. No ano seguinte, em 65, vai trazer para nós o céu e o inferno, que vai trazer a primeira parte teórica e a segunda, os exemplos, a lembrar que começou a estruturação dessa obra pelos exemplos, a entender como fazia a passagem dos espíritos na conhecida morte, e a partir dos exemplos, a partir das histórias, ele foi nos trazendo toda a teoria. Obra importantíssima que, por vezes, também é esquecida ou pouco lida no movimento espírita, que nos deixava algumas dúvidas sobre a própria criação, sobre a lei divina, como era possível, como não era. E Kardec, então, vem e finaliza o seu Pentateuco, como nós conhecemos, em 68, com a Gênese, que vai nos trazer tudo sobre a criação. E uma obra ficara para trás.
Kardec havia desencarnado, né? E uma obra ficara para trás, que era Obras Póstumas. Mas do seu desencarne, juntaram aquelas anotações que Kardec trazia na gaveta e fizeram a publicação de Obras Póstumas, tão necessárias para nós compreendermos os bastidores e daquilo que Kardec teve dificuldade na codificação da doutrina, a mostrar que não foi fácil, a mostrar que teve muito desafio, muita luta, que precisou abrir mão dele mesmo e se dedicar. Tanto que no próprio livro Obras Póstumas, nós vamos perceber como continuação daquela dúvida de Kardec quanto à sua missão, onde ele vai trazer que 10 anos e meio depois daquela comunicação acima, ele vai falar o seguinte: ele vai comunicar ao Espírito da Verdade de novo. Agradeço os seus conselhos, porque tudo aquilo que você me falou, atesto que eu realizei ponto a ponto. Eu passei e experimentei todas as vicissitudes que você me preditou. Tudo aquilo que você falou que ia acontecer, aconteceu. Andei em luta com o ódio de inimigos, com a injúria, com a calúnia, com a inveja. Kardec tinha uma vida tranquila antes, né, gente? Mas quando dedicado, então, ele vai passar, inclusive, pela calúnia, pela injúria, pelo desacreditar daqueles que antes acreditavam nele. Porque ele era referência, fazia parte da sociedade da ciência, dos intelectuais da época. E ele coloca: mas graças à proteção espiritual dos bons espíritos, nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo. Então, Kardec não desanimou, por vezes amedrontado, por vezes sem saber como seguir, mas desanimado, jamais. Prossegui, sempre com o mesmo ardor no desempenho da tarefa, sem me preocupar com a maldade. Então, nós já trazemos desde cedo a importância de tratar o mal com o bem. Como Kardec coloca, sem me preocupar com a maldade. Não é? Então, nós vamos percebendo que Kardec não foi um simples codificador, não foi um simples amontoador de papéis, de ideias, de perguntas. Muito pelo contrário. Ele não foi apenas um espírito que selecionou o material que ia sido publicado. Não. Ele foi muito mais do que isso. Mas a humildade de Kardec o colocava, inclusive, a dizer repetidamente de que ele era apenas aquele que ouvia os espíritos e que a doutrina espírita pertencia aos espíritos e não a ele. Um bom recado aos dias de hoje, a dizer que a doutrina espírita é uma doutrina dos espíritos e não dos espíritos. E ele dizia que a missão dele foi apenas organizar e coordenar as mensagens que vinham do alto, a elaborar uma doutrina um pouco mais fácil de ser apresentada, mas que por si só, na sua natureza, já trazia os seus aspectos científicos, filosóficos e religiosos. A humildade de Kardec é algo que nos impressiona também. Abdicar da própria vida para enfrentar todos esses desafios e pesos que ele enfrentaria. E nós olhamos hoje para a doutrina e imaginamos ser algo copiado, banal. Desvalorizamos Kardec, a pensar que Kardec era apenas alguém que, atrás de uma mesa, se colocou a escrever algumas ideias. Então, quantas vezes na própria doutrina nós buscamos da teoria tentar entender a prática? Se nós nos colocássemos a continuar no próprio sentido de Kardec, a experimentar, a vivenciar o mundo espiritual para a teoria, talvez ficaria mais fácil. Estamos tanto na linha, estamos tão preocupados com a letra, que temos deixado perder a essência da doutrina, que Kardec mesmo nos convida a continuar. Nesse espírito de pesquisa, de olhar pela razão, de comparar, de continuarmos como discípulos de Kardec, que trazia no seu método de ensinar Pestalozzi, mas sem ignorar a necessidade de estudarmos, de buscarmos a fundo, porque Kardec vivia e ia estudar. Ele sentia e colocava no papel, a mostrar, então,
a sua grande dedicação, não é? Mas fato é que Kardec, então, em 69, ele desencarna de um aneurisma. Na época, tinha aproximadamente 8 milhões de seguidores espalhados por todo o mundo pela revista Espírita. E do que já era de se esperar, Kardec, então, desencarnou, ou morreu, como muitos gostam de dizer, como sempre viveu, trabalhando. Sempre o primeiro a começar e o último a deixar. Um trabalhador infatigável, um trabalhador que a todo instante se dedicava às boas causas, no seu limite, entregando o melhor que ele podia em todas as situações. Em todas as situações. Então, quando desencarna, nós vamos encontrar Kardec, né, no cemitério do Père Lachaise, que nós já conhecemos, já vimos lá a imagem e tudo mais, e vamos perceber que até no seu desencarnar, até na sua morte, ele nos traz grande ensinamento. Quando coloca lá em cima da lápide o que nós já conhecemos, né? O nascer, morrer, renascer, ainda e progredir incessantemente, tal é a lei. Então, todos que ali passam, que desconhecem a doutrina espírita, ao ler a frase, falam, nascer, morrer, renascer, progredir, essa é a lei. Kardec é aquele que, do berço ao túmulo, nos ensinou. E ainda no plano espiritual, nos deixa a mensagem da imortalidade da alma, da grandiosidade desse espírito bendito, que de fato foi o exponente maior da terceira revelação, que veio preparar o solo para que nós pudéssemos compreender a mensagem do Cristo na sua essência, não apenas na teoria, não apenas na escrita pelos evangelhos, mas a mensagem vivida. Mensagem essa que nós estamos a dizer da consolação, da terceira revelação do Cristo, quando nos fala do Consolador prometido, a doutrina espírita. A consolar os nossos corações, não apenas pela vida que nós estamos, mas pela capacidade infinita de nos transformarmos sempre, a todo instante, no morrer, no renascer, no progredir, no avançar. Se nós temos dúvida se Kardec recebe do Espírito da verdade que ele só vai cumprir a sua missão quando os homens o reconhecer, e o reconhecimento vem pelo fruto, pensemos nós. A árvore deu fruto. Quer dizer que Kardec conseguiu cumprir a sua missão. Então, meus amigos, nessa data tão importante de aniversário de Kardec, que possamos lembrar como sendo esse espírito bendito que se dedicou tanto a trazer essa mensagem do alto, a trazer essa mensagem consoladora, confortadora e nos convidando a progredir, a não mais estacionarmos limitados pela barreira do mundo, mas avançarmos agora com o mundo espiritual escancarado diante de nós. Muito obrigado.